Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, @SamuelCacunha. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos falar deles, dos carboidratos, compostos extremamente importantes e interessantes de serem estudados. Eles fazem parte, claro, do nosso módulo de bioquímica, é muito importante. Se você ainda não assistiu a nossa aula de introdução à bioquímica, é só clicar nesse card que lá tem. Na aula de introdução a gente faz todo aquele mapa conceitual para organizar os nossos estudos. Então vamos lá. Gente, os carboidratos, a gente fala carboidratos, mas outros nomes podem ser associados a eles, tendo obviamente o mesmo sentido, ou seja, são sinônimos de carboidratos. São eles, açúcares, então tu falou em açúcar, é carboidrato. Glicídios, sacarídeos, hidratos de carbono, tudo isso é carboidrato. Agora repara, carboidratos, hidratos de carbono, repara que é quase o mesmo nome invertido. Isso tem uma lógica, tem um porquê que eu vou explicar logo mais na aula. Outra coisa importante dos carboidratos, eles são compostos orgânicos. Assim como os lipídios, as vitaminas, as proteínas e os ácidos nucleicos são orgânicos. Lembra? Também tem os compostos inorgânicos, água e sais minerais. Tranquilão até aí, então. Gente, quando a gente está estudando bioquímica, um composto orgânico ou inorgânico, a gente tem que saber quais são os átomos que formam esses compostos. No caso dos carboidratos, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio estão ali presentes nos carboidratos. Agora, alguns deles também podem conter nitrogênio, fósforo e enxofre. Não são todos. Esses aqui sim, tu pode anotar e destacar. Alguns podem conter esses outros três átomos. Tranquilo? Aí vem a pergunta. Professor, qual é a fonte dos carboidratos? Tem muitas, a gente encontra carboidrato em muitas coisas. Só que pensando na nossa alimentação, basicamente, nós encontramos os carboidratos no pão, na massa, no arroz, na batata, no leite, em frutas. Cada um destes alimentos pode ter um tipo de açúcar, porque existem vários tipos de açúcares. Mas aí vem uma grande questão. Tem gente que fala, professor, mas você estava falando na aula que o leite tem carboidrato, tem um tipo de carboidrato no leite? Sim, eu disse. Mas eu estava vendo a caixinha e disse que tem 3% de gordura, gordura é lipídio. Pessoal, é que uma coisa interessante é que um alimento, ele vai ter, por exemplo, o leite, ele tem açúcar, mas também tem gordura, também tem proteínas, também tem vitaminas. Portanto, um alimento não traz só um composto. Ele pode ter como principal, por exemplo, pega uma carne. Ah, uma carne é proteína, claro, mas tem gordura também. Ou seja, um alimento não traz apenas um composto. Isso é bem interessante a gente levar para a prova, que tem algumas provas que fazem essas pegadinhas aí com a gente. Ok? A fruta, então, fruta. Quantidade de frutas. E tem um açúcar muito importante dentro da fruta, nas frutas que eu vou falar para vocês. Então vamos para a função dos carboidratos. Eu disse para vocês que são compostos extremamente importantes. Falou em carboidrato, a gente está falando de alimentação e alimentos energéticos. É obviamente que a principal função imediatamente de um carboidrato que tem que vir na sua cabeça é a função energética. A nossa principal fonte de energia são os carboidratos. Veja, existe uma outra fonte de energia. Se você já assistiu a nossa aula de lipídios, se não assistiu, assista. Ou também lá do tecido adiposo, a gente fala das gorduras. Pessoal, lipídios também são fontes de energia. Primeiro a gente usa os açúcares, os carboidratos. Tá faltando ele, a gente começa a queimar gordura. E em terceiro caso, aí em caso de desnutrição mesmo, se quebra proteína para se aproveitar a energia. Nesse caso aqui, a pessoa já está extremamente sem energia, extremamente subnutrida para você queimar proteína, queimar músculo para a produção de energia. Agora veja, então a fonte imediata de energia para agora, o que o teu corpo deve estar queimando nesse momento, é açúcar. Começou a faltar açúcar, aí sim tu começa a queimar gordura. E gordura ele é muito eficiente porque gordura é lipídio, não é carboidrato. Mas você consegue armazenar mais energia em menor espaço. Ou seja, no tecido adiposo. Aí você teria que assistir a aula de histologia do tecido adiposo
para entender isso aí. Mas falou em produção, em aproveitamento de energia imediato, até aqui, gente, é carboidrato, então ele tem a função energética. Se você tá meio assim, capenga, meio cansado, às vezes toma um cafezinho, põe uns açúcar lá, já começa assim, né? Ou outros tá com fome, hoje eu tô tão cansado, né? Aí sai do almoço, come um arrozinho, uma coisa, opa, até tô um pouco melhor. Claro, que tem o sono pós-prandial, depois do almoço, que é na aula de fisiologia, lá de sistema digestório, a gente fala o porquê que dá o sono depois do almoço. Mas claro, esse açúcar que a gente come, ele é digerido. Eu vou falar um pouco mais sobre essa digestão no decorrer da aula. E a glicose, um açúcar simples, ele entra na nossa célula e a partir dessa glicose é produzido o ATP, lá na respiração celular. Então olha o link. Por que a gente estuda normalmente isso aqui? O certo seria estudar bioquímica antes de metabolismo celular, antes de respiração celular. Porque você tem que entender a molécula que entra na respiração celular. Então quando a gente comeu tudo isso aqui, é digerido, sistema digestório digere, tem uma única molécula de glicose que entra na tua célula, vai lá e na mitocôndria faz a respiração celular e produz energia. Está aqui a primeira função, função energética. Por isso que, professor, mas se eu quero emagrecer, então, bom, tu reduz o carboidrato. Porque ao reduzir os carboidratos, o teu corpo, quando começa a ficar com pouco carboidrato, ele fala assim, opa, vamos começar, antes que zere o carboidrato, vamos começar a dar uma queimadinha também na gordura, fazer um balanço e tal. E aí a pessoa emagrece. Tem gente que fala, mas professor, então eu vou emagrecer, vou cortar o carboidrato da nossa vida, da minha vida. É errado. Você não pode simplesmente cortar, você tem que reduzir. Eu nunca me esqueço, minhas aulas lá de fisiologia, lá na faculdade, tinha uma fórmula extremamente complicada, né, para emagrecer. Existe um balanço. Para emagrecer você tem que queimar mais caloria ou queimar mais energia do que você consome. Aí você emagrece. É claro que entra a função hormonal também, entra várias questões particulares de cada uma das pessoas. Mas para emagrecer não é simplesmente cortar carboidrato, é diminuir. E aí entra outras questões aí que a gente pode discutir numa outra aula específica disso. Agora olha só que a função também tem a função estrutural. Carboidratos com função estrutural. Isso é muito importante, porque a parede celular das plantas, poxa, é feita por carboidrato. É um tipo de açúcar. Então repara que a função dos insetos, o exoesqueleto dos insetos, e não é energia para o inseto, ele é função de estrutura desses organismos. Então ele também tem função estrutural. Vale lembrar que alguns açúcares, alguns carboidratos no nosso corpo, eles podem, por exemplo, se associar a proteínas. E a partir disso, ou se associar a gorduras e ter outras funções. Sabe que na nossa junta, ela fica deslizando, né? Esse deslize tem açúcar ali também. Na nossa parede do estômago, para que o ácido do nosso estômago, o ácido gástrico, não corroa o nosso estômago, tem uma proteção, uma camada de açúcar, é chamada mucina ali, que faz essa proteção. Também nas células, você vai estudar células, você vai ver que tem uma estrutura chamada de glicocálice. Esse glicocálice também é açúcar, faz reconhecimento celular. Então, claro, essas são as funções básicas, mas ao longo do seu estudo, você vai ver que alguns açúcares são associados a outras moléculas, gerando diversas funções no nosso corpo também. Agora vamos lá. Isso aqui, gente, é o mais importante, assim, claro. As provas vão te cobrar a classificação, mas você tem que entender tudo isso aqui, qual é a função, por que existe o carboidrato, para depois você entender a classificação deles. Então olha só, agora com muita atenção. Agora começa a parte meio chatinha, porque tem alguns nomes. Na biologia a gente não pode fugir de nome. Mas quanto à classificação, existem 3 grandes grupos na classificação dos carboidratos. São os monossacarídeos, só tem uma molécula simples de açúcar. Tem em B, oligo são poucos. Oligosacarídeos significa poucos açúcares, poucas moléculas de açúcar. Nesse caso são de 2, ou seja, houve a união de 2 moléculas simples, já são 2, obviamente, e consequentemente eles são oligosacarídeos, que são de 2, a união de 2 até 10 moléculas de monossacarídeos. Agora, acima de 10 moléculas, aí a gente já tem o que a gente chama de poli é muitos sacarídeos, polissacarídeos, que é mais de 10 moléculas de monossacarídeos ligados. Então isso é simples, é só uma classificação. Se a tua prova está falando de polissacarídeo, tu sabe que não é um açúcar simples, nem com poucos, é com muitos, às vezes milhões de moléculas de açúcar, uma ligadinha na outra, eu vou falar dessa ligação também. Ok, agora ó, A, B, C.
Eu vou falar de cada um deles aqui, começando com a monossacarídeos. Perceba que os monossacarídeos, todos é um pouquinho mais complicado, a gente pega aqui no monossacarídeo, porque a gente vai entender em si como é a estrutura de uma molécula simples dos carboidratos. Então eu já falei, é uma molécula de carboidrato, mono, uma apenas. São o que a gente chama de açúcares simples. Por quê? Porque é uma molécula só, então a gente chama de açúcares simples. E como é que a gente sabe que a estrutura básica de um carboidrato é o monossacarídeo? Ele não pode ser dividido, não. Claro que ele é quebrado na respiração celular e tudo mais. Só que ele não sofre hidrólise. Não dá para quebrar mais ele, a não ser que que ele vai entrar para a respiração, vai ter a quebra da glicose e tal, mas eles não vão sofrer hidrólise. Então é a unidade fundamental, básica de um açúcar. E aí que vem a grande questão. Aqui eu vou até pegar com auxílio de um giz, que eles possuem de 3 até 7 átomos de carbono. Ah, não pode possuir 2? Não. É 3, 4, 5, 6 ou 7. Cada uma molécula de monossacarídeo possui ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7 átomos de carbono. Olha o que eu falei para vocês, tem carbono, ok? Agora, existe uma fórmula muito simples para você classificar o monossacarídeo de acordo com o número de carbono que ele tem. Não te assusta, eu vou mostrar para você direitinho aqui. Então essa aqui é a fórmula básica dos açúcares, dos monossacarídeos. CnH2nOn. Perceba que eu falei para vocês, ó, vou jogar aquela fórmula aqui. Se eu tirar o N, como é que fica? CH2O. E o N eu posso botar por fora. Ou seja, esse N multiplica com O, fica ON. Esse N multiplica com H2, fica H2N. E esse N multiplica com N, fica CN. CH2, hidrato de carbono. Hidrato, água, hidrato de carbono. Ou carboidrato. Por isso o nome. Isso é interessante você saber, porque, por que mesmo? Como é que é a forma do carboidrato? Um carbono hidratado, põe a água, entre parênteses coloca o N, tá feito. Ah, na prova, se tu te esquecer, isso aqui faz tu te lembrar. Então, olha só, como o carbono tá aqui, tá, ok? Como eles podem ter de 3 até 7 carbonos, esse N aqui varia de 3 até 7, é lógico. Se esse N for 3, você concorda que é C3H2N, se eu botar o 3 aqui, é 2 vezes 3, vai dar H6O3. Isso aqui tem 3 carbonos e, portanto, é uma triose. Então, se falar, olha, aí vem os nomes, gente, eu sei, é chato. Ah, professor, por favor, desista. Não, não desiste. Vai, vamos lá, vamos junto. Se falar em triose, tu sabe que é um monossacarídeo com 3 carbonos. Aí você sabe a fórmula, você sabe quantos hidrogênios e quantos oxigênios tem que ter nessa fórmula. Ah, professor, e se tiver 4 carbonos? Vai ser C4, 2 vezes 4 dá 8. Então, H8O4. 4 carbonos, tetrose. Eu me lembro, é tetra! 1994. Sim, eu era pequenininho, mas assisti lá aquela Copa lá, Roberto Baggio chuta a bola por cima, né? Bom, pentose, penta, 5, pentose, então são 5 carbonos. Se aqui é 5, 2 vezes 5 vai dar 10O5. Então essa é a fórmula de uma pentose, ok? Hexose, vamos lá, C6H12O6. E heptose, heptose, 7. Opa. C7H, 7 vezes 2, 14, O7. Essas são as fórmulas. Isso eu aconselho muito você fazer. Pega a fórmula e faz isso você. Não tem erro. Aí você vai estar pronto para a prova aí. Tranquilo? Bom, agora uma coisa que é muito importante você saber é que dentro dos monossacarídeos, alguns deles vocês têm que saber, que são os que são cobrados na mais profunda prova de biologia do ensino médio. Outros eu nunca vi cair, existem, mas os mais importantes é você saber 3 que são hexose, ou seja, 3 que têm essa fórmula aqui, C6H12O6, e você saber 2 açúcares, 2 monossacarídeos que são pentoses, portanto tem 5 carbonos. Ó, isso aqui tu já tem que saber, olha só. Se tu colocar a fórmula aqui desse aqui, hexose, C6H12O6. Pentose, C5H10O5.
Isso você já tem que saber. Ah, professor, estou tranquilo, porque a ictusose e a pentose. Agora, 3 ictusoses você tem que saber. E 2 pentoses você tem que saber. Lembrando que isso aqui é uma aula completa para vestibular, para Enem. E claro, gurizada usa com esse nível de aprofundamento, usa também na faculdade e vai bem nas provas, porque aqui nós somos hardcore. Olha só, ictusose. A glicose, pessoal, principal fonte, pão. O que é isso aí? Pão, massa, batata. A gente tira a glicose desses compostos extremamente energéticos. Lembrando que você vai ver depois, quando a gente falar dos olígodos polissacarídeos, que essa glicose está, por exemplo, no pão, mas ele está em outro açúcar muito grande, chamado de amido. Guarda essa informação que eu volto aqui para falar como é que a gente tira essa glicose desse outro açúcar. Mas é um açúcar simples, é a glicose que entra na nossa célula para a respiração celular. É ela que vai entrar na respiração celular, você já deve saber. Fruta, olha que fácil. Frutose. Frutose é um açúcar que a gente encontra nas frutas, você não tem erro, frutose. Esse açúcar é extremamente doce, vale lembrar. Tá, professor, todo açúcar, todo carboidrato é doce? Não, claro que não. A frutose é doce, ok? Ela tem essa pegada doce, mas nem todo açúcar é doce, óbvio. Galactose é o açúcar encontrado no leite. Veja que interessante, então quando a gente falou em leite aqui, o açúcar que tem aqui é a galactose, ok? Bom, por enquanto, tudo tranquilo. Ah, agora vamos aqui, pentose, te liga a importância. A pentose, pessoal, é C5H10O5, tu já sabe, pentose. 2 deles são importantes, desoxirribose e ribose. São os açúcares presentes no nosso RNA e no nosso DNA. Isso é muito importante você se lembrar, você saber. Você, quando olha a forma, a estrutura do nosso DNA, tá lá esses açúcares lindões ali com 5 carboninhos. Vai, formato de casinha, professor? Sim, porque são 5. Então, a desoxirribose e a ribose contém um açúcar, ok? Aliás, são açúcares que estão presentes no RNA e no DNA. Portanto, é o RNA e o DNA que contém um açúcar. Quantos carbonos tem o açúcar que tem no RNA e no DNA? Tem 5 carbonos, porque é um monossacarídeo chamado de pentose. Ok? Pessoal, isso aqui é o grosso mesmo. É a parte mais teórica, mais forma, mais coisa chata. Mas o que vai acontecer agora? Eu vou apagar aqui. Vou ficar abaixado, como eu fico sempre na troca, no início das aulas e na troca de quadro. Você copia e vamos para a segunda etapa da aula logo mais. Fica ligado. Então vamos dar continuidade agora falando dos oligosacarídeos. Já estudamos monossacarídeos, moléculas simples de açúcar. Agora a gente começa a estudar os açúcares que têm a partir de 2 moléculas de monossacarídeos. E aí a gente chama de oligo. Lembrando que oligosacarídeos são poucos açúcares, poucos sacarídeos. Como você já sabe, tem de 2, ou seja, uniu 2 monossacarídeos, a gente já chama de oligosacarídeo. E esse oligosacarídeo é a união de até 10 moléculas de açúcar. Moléculas simples, é óbvio. Então, olha só, eu falei que eles se ligam. Isso é muito importante. Essa ligação entre 2 moléculas de açúcar é chamada de ligação glicosídica. Não confunda com ligação peptídica, lá das proteínas. Aqui é açúcar, então é ligação glicosídica. Perceba que aqui nós temos uma molécula de açúcar. Aqui eu representei outra molécula de açúcar. Elas estão separadas. Não importa qual é esse açúcar ou qual é essa, elas estão separadas aqui. Perceba que o OH de uma está olhando para o OH de outra. E eu circulei o H de uma, o hidrogênio de uma, e o OH de outra, um oxigênio e um hidrogênio de outra. Se você contou aí, tem 2 hidrogênios e um oxigênio. 2 hidrogênios com oxigênio formam H2O. Ok. Significa que para essas moléculas se unirem e formarem um disacarídeo, ou seja, uma molécula de açúcar com 2 e unida, ela tem que perder água. Perceba que sai um H e sai um OH e fica só um Ozinho aqui. Essa é a ligação glicosídica. E perceba, é uma síntese, ou seja, síntese é a formação, síntese por desidratação. Desidrata por quê? Porque perde água. Então nessa ligação, ó, tem um açúcar aqui solto, tem outro açúcar solto. Vamos juntar esses açúcares? Vamos. No momento que juntou, puc, o que aconteceu? Saiu uma molécula de água. E esses açúcares estão juntos. Agora perceba que o contrário tem que acontecer. A gente vai ter que quebrar isso aqui, quebrar essa ligação glicosídica.
Se tem que quebrar, a gente tem que repor um hidrogênio de uma e um OH de outra. Portanto, é necessário a água. Nesse caso, nós temos o que a gente chama de hidrólise, ou quebra pela água, hidrólise. Para que ocorra essa quebra aqui, tem que ter necessariamente a presença de água, porque é o H2O que vai repor esses átomos perdidos. Então isso pode vir tanto para cá quanto para cá. Tranquilo? Beleza, professor, já estou sabendo. Agora tu colocou aqui 3 pontinhos para cá e 3 pontinhos para lá. Por quê? Porque aqui eu representei uma ligação entre 2 açúcares simples, mas poderia ter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ou até ser um polissacarídeo com milhões de açúcares, cada um unido no outro por ligação glicosídica. Agora perceba, nós já falamos de monossacarídeos e ainda estamos nos oligossacarídeos. Dentro dos oligossacarídeos existem algumas classificações. Oligosacarídeos, eu disse para ti, que é poucos açúcares. Se é a ligação entre 2 moléculas de açúcar, nós chamamos de disacarídeos. Se são entre 3 moléculas simples de açúcares, de carboidratos, a gente chama de trissacarídeos. Se for 4 é tetrasacarídeo, se for 5 é pentasacarídeo, hexasacarídeo, heptasacarídeo, octasacarídeos, nonsacarídeos e decasacarídeos. Acho que é isso aí, né? Então, de 2 a 10. Professor, e se tiver um 11º? Aí já não é mais oligo. Aí a gente já considera polissacarídeo. Mas aí tu deve estar assustado, falando, professor, com os olhos arregalados assim, eu vou ter que saber um exemplo de cada? Não, não te preocupa. Para a prova, para todas as provas de vestibular, primeira, segunda fase, Enem, só tem alguns exemplos de disacarídeos que a gente tem que levar para a prova. Tem que saber mesmo, ok? Então, repara, não confia. Tem gente que fala, professor, mas monossacarídeo então não seria um oligo? Não. Monossacarídeo entra numa outra classificação porque é o açúcar simples. Oligosacarídeo, já disse para ti, são açúcares com poucas moléculas de monossacarídeos unidos. Então tem uma molécula só, não é oligo, é mono. No momento que se juntou 2 moléculas de monossacarídeos, a gente a classifica dentro de oligosacarídeos. Mas por serem 2, ele tem mais um nome que é disacarídeos, 2 açúcares, ou 3, ou 4, ou 5. Beleza? Isso aqui é tranquilão, ligação glicosídica. Agora vamos falar para vocês assim, quais são estes oligosacarídeos importantes que eu tenho que saber? Como eu disse para ti, você tem que saber exemplos de disacarídeos apenas. E são 3. Esses 3 exemplos não tem como fugir. Tu vai ter que saber para a tua prova se tu quiser detonar em qualquer prova de vestibular aí de Enem. Ora, o primeiro que eu vou falar para vocês é a sacarose. A sacarose é um disacarídeo, portanto tem que ter 2 monossacarídeos unidos. Quais são esses monossacarídeos? A frutose, que eu já tinha falado para vocês no outro quadro, e a glicose. Então se une a frutose com a glicose, nós temos um disacarídeo chamado de sacarose. Se une a galactose com a glicose, nós temos a lactose. Lembra que eu disse para ti, a galactose a gente encontra no leite. Mas a gente encontra a galactose no leite unida com a glicose. Portanto, o açúcar do leite é a lactose. E por fim, temos a maltose. A maltose é a glicose mais a glicose. Você vai ver na maltose, que eu vou falar um pouco mais sobre quando a gente estiver falando do amido aqui. Beleza. Agora voltando para cá. A sacarose é o açúcar que a gente extrai da cana de açúcar. É esse o açúcar de cozinha. E eu falei para ti também que a frutose é muito doce. Por isso que a sacarose é muito doce. E aí a gente quebra a sacarose, claro, com a sacarase, uma enzima do nosso sistema digestivo, ou digestório, né? Uma enzima que quebra, e aí a gente aproveita a glicose. Professor, e a frutose? Eu nunca ouvi falar a frutose entrar na respiração celular. É porque quando a gente quebra, a partir a gente quebra a sacarose, a partir da sacarase, a nossa enzima, quebramos. Então agora não é mais a sacarose. É uma frutose e uma glicose. Essa glicose está pronta para entrar na célula e fazer respiração celular. Essa frutose aqui não pode fazer respiração celular. Ela sofre uma pequena reação se transformando em glicose e aí sim ela também vai entrar para a respiração celular. Bom, aí temos a lactose. A lactose é algo muito importante saber. Por quê? É do leite, é dos mamíferos, é o açúcar dos mamíferos. Então repara que ela tem a galactose, que é um monossacarídeo, unindo-se a uma glicose. Para quebrar a lactose, nós precisamos de uma enzima chamada de lactase. Tudo isso, pessoal, que eu estou falando aqui, a gente se aprofunda na aula de sistema digestório, tá? A parte digestiva eu estou falando para vocês, mas aí você tem que assistir a nossa aula de sistema digestório. Enfim, a lactose, tem gente que
Eu tomo leite, até hoje, põe lá um achocolatado, tomo meu leite, leite com café, tudo numa boa e não me dá problema. Existem algumas pessoas que têm o que a gente chama de intolerância à lactose. Intolerância à lactose. Por quê? Porque ela não produz mais a lactase, que é a enzima que consegue quebrar esse açúcar. Se não conseguir quebrar, o teu intestino começa a ficar, opa, não tá muito grande essas moléculas aqui, não vão conseguir absorver não, cara, tá muito grande, não tá produzindo enzima. Aí o que vai acontecer? O teu intestino começa a ficar assim, começa a fazer movimentos mais fortes e produzir, e deixa de, inclusive, absorver líquidos e fala, vamos mandar embora que isso aqui vai fazer mal para nós. A pessoa tem aquela baita diarreia, né? Temporário porque não conseguiu quebrar essa enzima. Normalmente, nos mamíferos, nós somos os únicos mamíferos, se tu observar a natureza, que continua bebendo leite depois de velho. Todos os outros bebem ali, enquanto que é dependente da mãe ali e tal, depois para. Então, naturalmente, é normal parar de produzir a lactase, que é a enzima que quebra a lactose. Só que ao longo do tempo a gente passou a continuar produzindo ela e é muito bom para nós, ok? Mas vale lembrar que tem isso, né? Se tu for intolerante à lactose, põe aqui os teus relatos das aventuras que você já deve ter passado nessa vida aí, né? Bom, e a maltose, como eu disse para vocês, ela é um açúcar duplo, né? Ou seja, um disacarídeo, glicose com glicose. Olha só, glicose está em todos. É difícil decorar, mas ó, tu sabe, tanto a sacarose quanto a lactose quanto a maltose tem glicose. O que difere é aqui, ó, na sacarose, que é muito doce, tem que ter frutose. Na lactose, que é a do leite, tem que ter galactose. E na maltose é glicose igual. Beleza? Professor, tem que decorar isso. Isso, que negócio, né? Biologia tem nome. Infelizmente, alguns nomes a gente tem que acabar decorando. E se você quer ser o hardcore da prova de gabarito, prova medicina, segunda fase, qualquer vestibular, aí tu vai ter que saber um pouco a mais do que a concorrência. Bom, aí nós temos, acabou agora os oligos. Nós entramos nos polissacarídeos, que é a partir de 11 monossacarídeos unidos, a gente já considera um polissacarídeo, mas normalmente tem mais de 20, tem centenas, tem milhares ou até milhões de monossacarídeos, um unido no outro. E aí nós temos aqui, tu já sabe, né? Eles são unidos por qual, professor? São unidos por ligação glicosídica. A ligação é a mesma, só que agora são vários. E tem 4 exemplos que você tem que saber para a sua prova. Não precisa saber mais do que esses 4 por um vestibular. Professor, mas eu estou na faculdade, preciso saber mais. Bom, se teu professor de bioquímica da faculdade deu outros exemplos, aí claro. Mas esses são os mais importantes, fundamentais, que você tem que saber para a prova do Enem, para o vestibular, para todas as segundas fases de todas as federais desse Brasil. Para a prova de biologia. Então, olha só, o amido é a primeira que a gente vai falar. O amido é a união de glicose. Então tem glicose, milhões de glicose. Isso é o amido. Só que o amido, perceba, para que tu tem que juntar tanta glicose? Fala, professor, tu não disse que a glicose é para fazer respiração celular? Por que eu tenho que juntar essas glicoses? Porque as plantas e as algas, elas precisam ter uma reserva energética. Pois é, professor, eu nunca vi uma planta com uma barriguinha cheia de gordura. Não, como é que essas plantas e as algas armazenam a energia que elas precisam e que podem ficar sem produzir ou tal, e precisam ainda... uma planta... professor, aquela planta perdeu todas as folhas no inverno, como é que ela não morreu sem fazer fotossíntese? Ela tem uma reserva energética. Essa reserva energética das plantas e das algas é em forma de amido. Amido, mas é um bolotão assim, eu tô falando bem grosseiro, mas tá dentro da célula, né? Só que é uma bolotona de glicose tudo unido, isso é o amido. Pessoal, quando tu come um pãozinho, é o amido. Esse amido, na tua boca, na tua saliva, tu produz uma enzima chamada de amilase salivar. A aulinha de sistema digestório para completar isso aqui depois. Você quebra o amido em moléculas menores chamadas de maltose. Perceba, eu disse para ti que o amido é glicose. A nossa saliva, que tem a amilase, quebra o amido e transforma esse polissacarídeo em vários e vários disacarídeos chamados de maltose. Aí vem a maltase, que é uma outra enzima, e quebra essa última ligação e a glicose está pronta para a gente absorver. Então isso tudo, gente, é claro, eu estou fazendo esse link porque a biologia é uma teia de aranha, com tudo ligado. É para você saber que está tudo interligado. Mas você teria que assistir essa outra aula para se aprofundar. Se teu foco for nesse momento realmente a bioquímica, só isso aqui já é o suficiente. Ok? Beleza. Aí nós temos que conhecer também o glicogênio. O glicogênio é muito importante para nós. Já vou explicar para nós e para fungos também. Primeiro, o glicogênio também é a união de glicose. Mas por que, professor, tu disse que o glicogênio é importante para nós? Perceba.
Se eu chegar agora e comer um doce, comer um monte de sorvete, comer um monte de coisa, o que vai acontecer com a glicose no meu sangue? Vai estar muito alta, vai começar a subir. Só que o nosso corpo, ele pensa, não, começou a subir, tem muito açúcar aqui, a gente não vai usar isso agora. Então o que o nosso corpo faz imediatamente com essa glicose que está subindo? Ele começa, vamos montar, junta as glicoses, pega aqui, começa a juntar as glicoses, junta, e manda isso para o fígado, para deixar temporariamente armazenado. Ou seja, o nosso corpo pega a glicose que está no nosso sangue, em grande quantidade, junta ela em forma de glicogênio e lança para dentro do nosso fígado, para as células do nosso fígado. Agora perceba, para que isso ocorra, a gente precisa de insulina. É a insulina, o famoso hormônio insulina, que vai fazer a formação do glicogênio e diminuir o açúcar, a glicose do nosso sangue. Isso é muito importante. Pessoas que não produzem a insulina têm diabetes, que a gente chama de diabetes. Tem que injetar artificialmente a diabetes no músculo e tudo mais, para que isso aconteça e não fique com níveis muito altos de açúcar, porque muito açúcar no sangue. Ele pode entupir pequenos capilares e aí ter dificuldade ali na circulação. Isso é muito importante. Aí o contrário acontece. Aí tá, tu comeu um monte de doce agora no almoço, tá assim, ó, cheio de doce. Supondo que você não tem diabetes, tudo normal, tá tudo tranquilo. Aí chegou lá, tu não passou mal, mas tu comeu muito açúcar. Aí o que vai acontecer? Tu fica um tempo sem comer. Daqui um pouco, o que teu corpo vai falar? Opa, estamos com pouquíssimo açúcar agora, a gente estava cheio, mas agora está pouco açúcar. O que teu corpo faz? Produz um outro hormônio chamado de glucagon. Esse hormônio vai lá no teu fígado e começa a quebrar o glicogênio para mandar a glicose agora para o nosso sangue. Ou seja, insulina e glucagon são dois hormônios que mantêm os níveis de açúcar no ideal. Porque não pode baixar abaixo de 50 o nível de açúcar, cara, tu tá muito mal, velho. Opa, tá 200 o nível de açúcar, tu tá com muito açúcar no sangue. Tem que ter um ideal, são esses hormônios. Aí, claro, nós temos a aula de sistema endócrino, falando de todos esses hormônios e funcionamento, você teria que se aprofundar ali. Mas é importante você saber essa relação. Aí tem a celulose. A celulose também é um polissacarídeo, que é o açúcar mais abundante da face da Terra por um motivo muito simples. Ele faz parte da parede celular das plantas. Da parede celular. Então tu fala assim, poxa, professor, realmente tem bastante planta no mundo, sim. Imagina que cada uma das células daquela folha ou daquela estrutura da planta, cada uma daquelas células é envolta por uma parede celular. Então é muito simples entender porque que a celulose é o açúcar mais abundante da face da Terra. Onde tu olha tem planta, a planta tem que ter célula. Se tem célula, tem uma parede envolvendo ela, que é a parede celular das plantas. Então a celulose é muito importante. E vale lembrar que nós não digerimos a celulose. Um milho, quando tu come milho é parede celular, tem várias células, aquele amarelinho é a parede celular. Se você engolir um milho inteiro, a parte de dentro, a gente, muitas vezes ali pela trituração e tudo mais, a gente elimina ali, amido, você usa aquilo. Só que a casquinha amarela você não digere. Faz esse experimento, come milho, muito milho. Depois, quando for ao banheiro, dá aquela espiadinha básica, tu vai ver que vai ter milhozinhos ali, porque a gente não digeriu aquele milho. Agora, os ruminantes, porque eles têm associações com protozoários que fazem essa digestão, tudo bem? Isso aí é um outro assunto lá para a parte de ecologia que a gente estuda também. Então, a celulose é isso, é muito importante. Depois tem a quitina. Tem gente que fala quitina, quitina assim é do cabelo. Não. Não dá para confundir quitina com queratina. Queratina é uma proteína, esquece, para aula de proteínas. Aqui, a quitina é um açúcar que faz parte, primeiro, estruturalmente falando, do exoesqueleto de artrópodes. O que são as artrópodes? Pega aí o camarãozinho que tu come, aquele barulhinho da casquinha sendo mordida, aquilo lá é um exoesqueleto formado por um açúcar chamado de quitina. Os insetos, pessoal, por que os insetos são tão resistentes? Pega um coleóptero, que é um cascudo, ele tem uma carapaça, um exoesqueleto muito resistente. É muito resistente mesmo. Claro, professor, mas eu piso em cima, ele esmaga. Não, um gigante, né, cara? Mas tu imagina numa luta, que bicho consegue perfurar aquele, do mesmo tamanho ali, aquele exoesqueleto dos coleópteros, né, dos cascudos. Não. Então a quitina, ela faz parte. Lembrando que o nosso esqueleto interno, não tem nada a ver. O exoesqueleto de artrópodes, esqueleto externo de todos os artrópodes. E também a quitina, ela faz parte da parede celular nos fungos. Fungo tem parede celular aqui, se tem parede celular ali, significa que ela é formada por quitina. Perceba que esses dois aqui, eles são estrutural, não tem função energética. Esses dois aqui têm função energética.
Lembrando que a gente falou lá no início da aula, os carboidratos eles podem ter função energética e também podem ter função estrutural. E assim a gente vai chegando no final. Claro, gente, uma outra dica que eu dou para vocês aqui, muito importante, essa é a pegada da biologia nos carboidratos. Tem uma parte, um ramo dentro da química chamada de química orgânica, que a gente estuda, vocês voltam a estudar os carboidratos e a classificação, MET, ET, PROT, PUT, PENT, EX, EPT, NON e DEX, sabe aquele negócio da classificação dos carbonos, se é uma aldose, se é uma acetose, tudo mais. Isso vocês estudam na química orgânica, então, claro, essa aqui você está pronto agora para gabaritar a prova de carboidrato dentro de uma prova de biologia. Agora, o ideal dos ideais mesmo é você estudar carboidrato agora com a visão, com a pegada química, para daí sim você arrebentar mais ainda em qualquer lugar. Ok? Gente, eu quero desejar uma dica que eu dou para vocês aqui. Ó. Se o seu sonho é vestibular, se o seu sonho é faculdade, você está cansado, a gente está muito... Hoje mesmo, antes de gravar essa aula, eu estava num dia, sabe aquele dia, hoje aqui eu moro em Curitiba, tá um dia chuvoso, um dia, aquele dia que tu tá assim, ó, só quer ficar jogando videogame, vendo série, comendo pipoca, Nutella, tudo mais. Só que eu pensei, não, eu tenho um objetivo, eu tenho um sonho, que é aprimorar as aulas no YouTube, passar o meu conhecimento e ajudar algumas pessoas. Esse é meu objetivo, que eu tenho como meu objetivo profissional da minha vida. Então eu superei toda essa minha preguiça, esse meu sufoco que eu estava ali e vim para cá. Vim gravar, montei tudo aqui no meu estúdio, vou sair da minha zona de conforto. E é isso que nós temos que fazer diariamente. Está cansado, se você está cansado, isso é muito normal. A diferença entre aquele que consegue chegar no seu objetivo e o que não consegue é aquele que mesmo cansado segue, que mesmo destruído segue. É óbvio que tem dias que a gente tem que parar mesmo. Poxa, professor, tem dias que a gente está muito triste, tem dias que acontece uma coisa muito ruim, tem que parar, faz parte, é fundamental. Mas a preguiça, se a preguiça passa a te vencer, tu não tem nenhum problema de família, tu não tem nada, mas tá com preguiça, tá cansado, fala depois. Se tu deixar essa preguiça falar mais alto do que a tua vontade, aí você não chega lá. Isso é a cruel realidade. Você tem que se manter motivado e uma das coisas mais difíceis você quer. Para que a gente possa se manter motivado, a gente tem que ter uma injeção de ânimo todo dia. E a dica que eu dou para os estudantes que vão fazer vestibular, vão fazer o Enem, o que mais pode te motivar é você imaginar, sonhar, fechar o olho, você realizando o seu sonho, passando no curso do teu sonho, levantando o seu diploma, sabe? Abraçando, sei lá, teus pais lá em cima do palco, na tua formatura, falando, poxa, valeu a pena esse meu sufoco, esse meu sofrimento, porque estudar é cansativo, a gente sabe, exige o pensar gasta energia, mas quero que vocês saibam que eu, professor Samuel Cunha, torço pelo sucesso de todos vocês que acompanham o meu trabalho árduo aqui, que a gente tenta sempre melhorar. Fica aqui para todos, meu grande beijo, meu grande abraço e até mais. Tchau, tchau.